Olá, boa noite. Hoje temos um convidado muito especial, doutor Afonso Paciléu, vai entrar conosco. Tudo bem? Boa Olá, noite, doutor Afonso. boa noite. Tudo bem, Elisa? Como é que você tá? Estou bem, tudo jóia. E você? Tudo ótimo, melhor agora aqui, né? Comemorando juntos aqui o Dia da Advocacia Trabalhista. Nossa, nem fale. Excelente, né? Excelente. Uma segunda-feira começar aí bem a semana já com comemorações, né? Isso que importa. É isso mesmo, é isso mesmo. Que prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Agradeço você, Elisa, Samantha, que eu estou morrendo de saudade dela, que faz tempo que a gente não se vê. E vamos lá, a gente vai falar aí de um tema bem complicado, né? Que é os desafios aí que a advocacia trabalhista vem tendo ultimamente. Não tá fácil, né? Eu acho que muitas mudanças, mudanças todos os dias, todas as horas. Mas advogado trabalhista é guerreiro, viu? É É, com forte, certeza. bichinho. É forte. Com certeza. Os desafios são muitos, né? Hoje a gente Muito. até pensou aqui em conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, as oportunidades, né? As relações de trabalho alternativas aí que têm tomado conta dos nossos tribunais, enfim, das discussões. Então, falar um pouquinho de tudo isso. Eu também dei uma olhadinha hoje numa matéria que a Courrier, ela publicou, falando de alguns números e alguns dados da Justiça do Trabalho. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. Achei bem interessante. São números aí de jurimetria bem interessantes para a gente conversar também. Mas, enfim, né, doutor Afonso, a noite é sua, né, a homenagem aí ao direito do trabalho. Eu queria lhe apresentar, primeiramente, né, conversar com o pessoal que está nos assistindo, falar um pouquinho, né, sobre sobre a sua experiência, enfim. O doutor é um advogado muito famoso, já há 15 anos aí de justiça do trabalho, né, vem de uma tradição familiar aí de 50 anos, então, por isso também é o nosso convite, né, para que a gente pudesse conversar e ter um pouquinho mais aí da sua experiência, da sua bagagem nessa noite. Mas fique à vontade ali, enfim, a gente quer saber um pouquinho mais aí desses desafios e como é que o doutor enxerga tudo isso hoje. Vamos lá. Mais uma vez, então, obrigado aí pelas palavras. Fico lisonjeado de ter sido escolhido aqui por vocês. A Radar é uma empresa que eu, Afonso, tenho um carinho especial, respeito, né? Eu acho que hoje vocês são aí a única, vamos dizer assim, uma das únicas que eu de fato conheço e confio. Na área de gestão para escritório de advocacia. Então, a Samantha, né, que, nossa, a gente já fez tantas coisas juntas, aí sempre vi a dedicação da Samantha em fazer um excelente trabalho, de entregar um trabalho maravilhoso, de ajudar advogados, né, ao longo dessa caminhada aí, porque de fato o advogado ele não vem preparado para isso, e a Radar prepara, a Radar faz o advogado enxergar a necessidade, né, de se profissionalizar na questão de gestão. Então, fico lisonjeado, estou feliz, parabéns para vocês. E vamos falar desse tema desafiador, que são os desafios atuais aí do advogado trabalhista. Vou dizer uma coisa para você. Você falou para mim, né? Olha, 50 anos de história. O Afonso tem uma tradição familiar aí de 50 anos. E, de fato, isso é muito legal, sabe, Elisa? Porque eu posso dizer para você o que acontecia lá atrás e como é a advocacia trabalhista hoje. As coisas mudaram absurdamente. E eu acompanhei essa mudança. Você fala, Afonso, mas você tem quantos anos? Eu tenho 40, né? Mas o meu pai vem de uma tradição aí de. O escritório do meu pai tem 60 anos, alguma coisa assim, né? 50 e poucos anos. E eu criei meus 40 anos, mas acompanhei muito de perto. Do dia que eu nasci, a Justiça do Trabalho era o quintal da minha casa, né? Então eu escutava, eu ouvia, eu entendia, eu conhecia todo mundo desde pequeno. De repente eu fui parar como estagiário, e aí eu estava estagiando dentro da Justiça do Trabalho e daqui a pouco eu tinha já o meu escritório, e eu fui vendo essas mudanças, né? E é muito importante a gente falar dessas mudanças. A justiça do trabalho antes era algo pequeno, era algo onde todo mundo era muito próximo, onde todo mundo se conhecia. Eu me lembro do meu pai falando de todos os juízes conheciam ele, era algo tão assim, mais intimista, né? Algo mais humano, talvez. E a justiça do trabalho ela tomou proporções muito grandes depois que ela cresceu em mais ou menos dos anos 2000, 2000 e pouquinho, quando se criou aquele fórum da Barra Funda, né, do Lalau. Eu não sei se você lembra da história do Lalau, o juiz Nicolau dos Santos Neto, que, né, passou a mão na grana do fórum.
E nesse momento houve uma mudança muito grande da Justiça do Trabalho. Ela cresceu absurdamente. Antes os fóruns eram todos separadinhos, era um aqui, um ali, mas era muito próximo, era todo mundo muito unido. De repente houve um crescimento absurdo com o Fórum Trabalhista, aqueles fóruns do centro de São Paulo sumiram, e aí daqui a pouco se abre Fórum da Zona Sul, Fórum da Zona Leste, que de certo modo foi bom, porque aproximou essa advocacia dos extremos, né? A advocacia da Zona Sul aqui de São Paulo, a advocacia da Zona Leste, se aproximou, né, do fórum, mas, por outro lado, descentralizou tudo e a coisa tomou proporções gigantescas. Então, hoje é não sei quantos mil juízes, é não sei quantos mil juízes substitutos, e aí você precisa ir mesmo advogar de uma forma diferente daquela que eu via o meu pai advogar lá atrás. É mais difícil hoje. Foi ficando mais difícil, né? E as mudanças atuais, né, essas mudanças da virtualização do processo, né, nem falo da digitalização, porque transformar um processo físico em digital está tudo bem. A questão é que houve uma virtualização do negócio, né? O processo hoje ele é digital, você tem um contato com a vara através de um balcão virtual, a audiência é online, você não pega mais no processo, você não encosta mais no juiz, você chega para dar... Até numa audiência presencial não pode mais dar a carteira, é de longe, não pode encostar. Tá bem diferente, sabe, Elisa? E aí eu fico pensando assim, os novos advogados que estão chegando hoje estão pegando tudo isso, né? Então, para eles, tudo isso é normal. Mas e para aqueles que têm 40, que têm 50, que têm 60 anos, 70? O meu pai tem 83 e vai todo dia trabalhar. Né? O primeiro que chega, o último vai embora. Será que não é difícil para todos esses advogados? Então, eu acho que essa adaptação para essa nova realidade, né, que foi muito rápido, a gente falar assim, Afonso, mas você falou aí 40, 20, 30 anos, mas foi tudo muito rápido, né, para uma mudança dessa forma. E se isso aconteceu em São Paulo, Elisa, aconteceu no Brasil todo, né? Não é mais a mesma advocacia. Não sei, consegui fazer uma introdução para você aí dessa dificuldade que a gente vem enfrentando? Sim, e aí trazendo um pouquinho desses dados, né, que a Correia divulgou hoje, são 9 milhões de processos na Justiça do Trabalho hoje no Olha aí. Brasil. E em São Paulo tem 30% desse número, ou seja, mais de 2 milhões de processos só no estado de São Paulo. Então, talvez até aí essa necessidade também da descentralização, né? Aumentou demais o número de processos na Justiça do Trabalho. A gente falar em 2 milhões só no estado de São Paulo é algo muito grande, uma coisa até inimaginável. Eu não estou com esses números em mãos agora para te falar, mas eu vou dizer uma coisa: seria muito mais se não tivesse havido a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela foi uma machadada nas costas da advocacia trabalhista. Por mais que a gente venha falar, eu não quero entrar aqui no mérito, na discussão de direitos, né? Mas a reforma trabalhista, ela foi boa, foi ruim, enfim, a gente não entra nesse mérito aqui, em que pese para mim ela não foi boa, para a advocacia trabalhista ela não foi boa, e para o judicionado, para a pessoa que utiliza da justiça, né, também não foi boa. Mas com isso houve uma queda absurda dos processos, viu, Elisa? Então, assim, o que antigamente era... Pra você ter uma ideia, eu acho que hoje meu movimento ele é 20% do que ele já foi antes da reforma trabalhista, né? Em razão de uma reforma que desceu na nossa garganta a toque de caixa, né? Ninguém foi avisado disso, às vésperas de férias, das férias forenses, surge a reforma trabalhista e de repente a gente volta, é tudo diferente, né? Então também foi um baque muito grande. Uhum, com certeza. E um outro dado interessante também que eu verifiquei ali nessa pesquisa foi que o assunto mais recorrente, né, quer dizer, quais os pedidos mais recorrentes, é direcionado a verbas rescisórias, 34%. Verbas rescisórias, eu vou dizer para você que esse é um crescimento agora da pandemia. Com a pandemia, nesses 2 anos de pandemia que nós tivemos aí, o que aconteceu? As empresas não conseguiam arcar com as verbas rescisórias. Então, queria demitir o funcionário, porque tinha que demitir, e não tinha como pagar. E aí acabava por parcelar, por não pagar, por mandar procurar os direitos, e por aí foi. E aí, então, a gente tem um aumento
bem grande de reclamações trabalhistas aí que versam sobre verbas rescisórias na época de pandemia. Então, acho que talvez por isso que esses números que você tem aí são altos, né? Com certeza. E o segundo dado são horas extras. Engraçado, né? A gente fala de. Mas assim, é 10% desse total. Assim. Então, são números interessantes que eu achei bacana a gente conversar aqui um pouquinho, falar e saber né, da sua percepção, né? Decorrente do que foi isso, né? Então, na sua visão, é decorrente dessa questão toda da pandemia. Então, é bem interessante a gente discutir isso. E oportunidades aí, mercado de trabalho, doutor Afonso, como você vê hoje, por exemplo, para esse advogado novo, né, o advogado que está aí saindo da faculdade e quer, né, quer ser um advogado trabalhista, né? Quais são os pontos que ele precisa ter atenção e, de fato, assim, estudar, estar mais atento para poder ser hoje um bom advogado trabalhista? Qual que, na sua visão, seria o ideal para esse advogado que está saindo da faculdade? Vamos lá, o mercado do advogado, né, a justiça, né, o mercado da advocacia, ele é um mercado que hoje ele é bem puxado. A gente tem aí 1.300.000 advogados. Mas uma coisa que eu costumo dizer, sabe, Elis, é que 1.300.000 advogados comuns, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Quando a gente traz para a advocacia trabalhista, mas o mercado está saturado. Não, é para quem é diferente, para quem faz um trabalho diferente, para quem se coloca, para quem se posiciona diferente, o mercado não está saturado. Que é o que eu falo, é o meu caso aqui. Para mim, a advocacia trabalhista ela continua. Lógico que com a reforma trabalhista a gente teve aí uma queda grande de movimento, mas continua. É que antigamente a coisa era era fora do normal, o movimento que nós tínhamos, né? E pós-reforma trabalhista, o movimento cai. Mas o mercado ele ainda é muito positivo para quem quer ser advogado trabalhista. Mas, como eu digo, é necessário que você se identifique, é necessário que você se descubra, é necessário que você encontre o seu diferencial competitivo para entrar na advocacia trabalhista. Porque se for para entrar, para fazer mais do mesmo, mais do que já tem, igual todo mundo faz, você vai ter mais dificuldade. Não é que não vai dar certo, é que a dificuldade vai aumentar. Então, se você quer entrar e já acertar e conseguir conquistar o teu espaço, você precisa encontrar o seu diferencial competitivo e fazer diferente do que os outros estão fazendo, né? A advocacia trabalhista, ela mescla com algumas outras áreas. É bom que você traga isso também para o teu negócio, mescle com outras áreas. Então, isso também é importante que você que quer entrar para essa área faça. Interligar outras áreas. Então, por exemplo, hoje tem a advocacia também previdenciária. É uma área que está muito ligada diretamente com a advocacia trabalhista. Então, dá para você também trabalhar a advocacia previdenciária junto. Então, às vezes, o teu cliente trabalhista ele também é previdenciário. Então, tudo é uma questão de visão, de enxergar, entender o que você pode fazer para juntar e agregar valor no teu escritório, no teu trabalho, para você entregar mais do que os outros entregam, para você ser mais do que os outros fazem. E aí você se encaixa nesse perfil aí desse advogado que hoje precisa ganhar espaço dentro da advocacia trabalhista. Uhum, bem interessante esse ponto. Uma outra questão bem interessante é que no seu escritório você faz tanto reclamante quanto reclamado, né? E isso até então era um tabu, né, para muitos advogados trabalhistas, né? Quem faz reclamante não faz reclamado, né? Não faz empresa. Conta um Verdade. pouquinho para nós aí, como é que foi isso? Como é que foi esse insight de fazer, enfim, as duas pontas? Você sabia que desde o começo eu sou reclamante e reclamada. Desde sempre eu fiz reclamante e reclamada. E eu achava super engraçado que eu ia fazer audiência, né? O juiz falava, mas doutor Afonso, o senhor está desse lado? Eu falava, excelência, eu estou sempre do lado de quem tem razão. Né? Se eu estou desse lado é porque meu cliente tem razão aqui hoje. E sempre foi assim. E esse, sabia que foi um diferencial muito legal? É o que eu estou te falando aqui, do diferencial competitivo. A partir da hora que você está dos dois lados, você tem a malícia de entender o que o outro lado alega, o que o outro lado pensa, o que o outro lado vai fazer. Então você fica muito mais safo, né? E era o que a gente fazia. A gente estava sempre muito ligado no que a outra parte iria requerer, o que a outra parte iria pleitear, o que ela iria alegar, tal. Isso foi muito legal. E eu sempre advoguei para pequenas, médias, grandes empresas aí, processos, como eu te disse agora, doutor, senhor de excelência. Aí já Acho que é engraçado a audiência, que eu já falava. Estou sempre do lado de quem tem razão. O juiz já morria de rir, aí já quebrava o gelo, a audiência já ia mais leve.
Entendi. É muito interessante isso, porque realmente assim sempre foi um tabu. E claro, e aí com isso também se denota que o seu escritório tem uma excelente gestão, né? Porque para você poder advogar para os dois polos, você tem que estar com uma gestão super em dia no teu escritório, porque você tem que cuidar com o conflito de interesse, né? Então, eventualmente, não dá para você advogar, né, para aquela empresa, enfim, se você já tem um reclamante contra aquela empresa, fica uma coisa um pouco complicada se você já atende a empresa. E aí a gente vai falar de gestão também, né? A gestão do seu escritório hoje é uma das melhores aí que a gente vê no mercado. Inclusive, até a sua questão de gestão, tanto a gestão estratégica, né? A gestão de serviços e o marketing também, né? Que eu acho muito interessante. O seu site, assim, ele é muito funcional, né? Eu diria assim, é um site que vem com muita informação, informações interessantes. Hoje mesmo eu entrei e vi lá que estava aquele alerta de golpe, então assim são pontos bem importantes, né? Também se quiser fazer acordo, a pessoa entra lá, preenche um formulário, conta pra gente assim como é que é isso, né? Isso tudo tem seu dedinho aí nessa gestão toda? Não, vamos lá. Ó, e acabou de entrar aqui, ó, o Pedro Negreiros, que é o meu controller do escritório, tá? O Pedro é um cara nota 1000. Aliás, vários amigos aqui, ó, o professor Carlos Gouveia também com a gente aqui. Carlos, esse final de semana eu já tô sabendo que Eu Acredito na Parada aí, né? Um super evento para advogados que o Carlos vai fazer. Fica a dica aí para todo mundo participar desse evento maravilhoso. Vamos falar uma coisa. Você sabia que desde que eu comecei, e isso foi em 2000, né, o meu escritório de advocacia, eu já tinha o controller. Eu comecei com controller, eu já comecei com alguém controlando, fazendo. Eu nunca pus um advogado para fazer controle de prazos, para destinar a ordem de serviço. Sempre foi uma pessoa responsável para fazer aquilo. Eu nem sabia que o nome que dava para aquilo era controller, né? Fui descobrir com a Samantha agora, aí, sei lá quantos anos atrás aí, mas eu já tinha o controller sem o nome, né? Então, acho que esse é um grande segredo, sabe, Elisa? Você precisa ser muito bem controladinho, né? O negócio precisa ser muito organizado. E eu sempre fui muito organizado. Então, por exemplo, eu tinha o controller jurídico para a parte de reclamada e eu tinha o controller jurídico para a área de reclamante. Então, eles eram separados, cada um cuidava da sua área, né? Dividindo os prazos, as ordens de serviços para os advogados, tal. Isso sempre funcionou muito. Quando o movimento diminuiu, hoje o Pedro, ele é um controller que faz para as duas áreas. Então, o Pedro ele faz o controle da advocacia de reclamado e de reclamante. Mas é porque hoje a gente tem um movimento menor do que era lá atrás. Mas lá atrás era muito organizadinho dessa forma, né? Você cuida da sua parte, não se mete na minha, o outro cuida da dele, não se mete. E aí eu tinha um advogado que faz petição inicial, que não faz outra coisa a não ser petição inicial. Eu tinha um advogado que faz audiência, que faz nada além de audiência. Tinha um advogado que faz manifestação sobre defesa, o outro que faz recurso. Ou seja, cada um cuidava só daquela tua área. E isso fazia a coisa funcionar e os erros serem muito pequenos, né? Quase que não tinha erros. Às vezes acontecia assim, mas assim, quase que não acontecia erros porque era muito bem controlado, com ordens de serviços. Antigamente, desde sempre eu tinha sistema, né? Eu tenho um sistema que eu mandei fazer. Eu brinco que o meu sistema faz até suco. O que você manda, o bichinho faz. Mas antes, mesmo com o sistema, a gente imprimia muita coisa. Tinha carimbo, um carimbava aqui, carimbava ali, carimbava, um assina, outro assina, outro assina. Vai fazer um pagamento, 3 pessoas têm que assinar aquele pagamento. Vai passar uma OS para alguém, 3 pessoas assinavam. Era uma coisa muito amarradinha para não dar problema. E é o que você fala, é da gestão, né? Da questão de gerir isso. Então, na parte do controller, foi dessa forma, tudo separadinho, cada um fazendo uma coisa, bonitinho, não teve erro. Aí vem a questão da gestão estratégica, né? Até mesmo para conquista de clientes, que aí acaba que mescla com o marketing jurídico. E eu sempre tive um departamento de marketing interno, sempre tive um departamento de marketing dentro do escritório. E em dado momento, um departamento de marketing parou de me servir. E aí eu precisei contratar agências. E aí outra coisa também, passei por 18 agências de marketing e nenhuma agência me atendia e me entregava o que eu precisava. Era um problema, porque as agências não são especializadas com um advogado. Então, eles não conhecem o marketing jurídico, eles não conhecem as limitações que nós temos aí éticas.
Isso me deixou louco, até o dia que eu virei para o meu departamento interno e falei, vamos montar uma agência de marketing. E eu montei a agência de marketing. Criei a agência, igualzinho ao escritório. Esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Aquela história que eu já sei como é que funciona. Até o dia que a agência ficou grande, e aí eu falei, o custo disso está alto, funciona? Funciona. Está me entregando? Está me entregando. Não é à toa que hoje a gente tem 49 mil clientes. Então, assim, tá me entregando? Tá. Só que agora precisamos apegar essa nossa expertise e abrir para os demais advogados. Foi quando nasceu a Smart Marketing Jurídico Inteligente, que é uma agência que eu sou CEO dela, e a gente foca em escritórios de advocacia. Então, hoje, nossos clientes são escritórios de advocacia que a Smart presta o mesmo serviço que presta para mim. A Smart faz o serviço para mim e, ao mesmo tempo, faz para todos esses escritórios de advocacia aí, um marketing BDB, que eu falo bom, bonito e barato, né? A gente faz aquilo muito direcionado, não fica enchendo linguiça e faz exatamente o que o advogado precisa. Então, segredos: gestão, controladoria, marketing, estratégia e alguém pensando o tempo todo, porque marketing é cabeça, marketing é estratégia, marketing é pensar. Precisa estar pensando o tempo todo. As estratégias vão ficando atrasadas e você tem que pensar em outras, tem que pensar em outras, tem que estar sempre revendo, pensando, fazendo, porque o mundo muda, a advocacia muda, o cliente muda e você não pode ficar paralisado ali esperando as coisas acontecerem. Precisa se mexer. Então, o segredo do sucesso em tudo isso, né, Elisa, é exatamente essa questão que eu estou falando. Juntar essas coisas, ser muito ativo, né, atual, entender que o advogado não tem que ser só advogado. Eu adoraria só ser advogado, mas não. Eu tenho que ser administrador, eu tenho que saber finanças, eu tenho que ser marqueteiro, eu tenho que ser estrategista, eu tenho que ser bom negociador, são inúmeras as minhas competências e habilidades que eu preciso ter para ter sucesso na carreira. Inclusive, terminando aqui com você, eu entro num congresso, que eu tenho um congresso hoje de coaching jurídico do Mato Grosso. E aí lá a gente vai falar sobre as competências e habilidades do advogado moderno. Você que está assistindo aqui, quiser participar, lá no link, no meu Stories tem o link, você já se inscreve, tá, e participa mais tarde aí do congresso, que está maravilhoso. Mas é bem isso, né, Antônio Afonso? E não tem como mais a gente, né, os advogados, simplesmente ficarem restritos ali à questão técnica, né? Então, assim, a gente aprende na faculdade as questões técnicas, mas o estudo não para, o conhecimento não para. Então, imagina, né? A gente já está falando aí, são 8 horas da noite, né? O doutor está aqui, daqui a pouco já está no outro congresso, quer dizer, não tem como ser acomodado no direito, né, hoje. Não, E, não tem. assim, em nenhuma área, né? E na área trabalhista Mas menos desde ainda. sempre, né, Elisa? Na verdade, Sim. desde sempre. É que agora que as coisas estão explodindo na cabeça dos advogados, da grande maioria. Porque desde sempre o meu pai, que hoje tem 83 anos, era empreendedor. Meu pai desde sempre era assim, fazendo, correndo atrás, inventando, fazendo, tal. E aí os advogados falam, agora o advogado tem que ser empreendedor. Não, o advogado tem que ser empreendedor desde sempre. Desde sempre você tinha que estar fazendo essas coisas. É que você que não escutava, os advogados acabaram com esse negócio de que fala, né, que não pode mercantilizar, não pode fazer marketing, não pode. O advogado, o que ele faz? Ele fica tranquilão na dele, ali espera, não posso fazer nada, tal. E aí aqueles espertos que sabem que pode fazer, vai lá e faz. Porque pode fazer muita coisa, deve fazer muita coisa, só tem que entender o que fazer do jeito certo, tal, para não ter dor de cabeça. Sim, com certeza, né? Até porque é uma ciência, né? O marketing também é uma ciência. A gente está falando aí não só, porque as pessoas têm uma ideia errada a respeito do marketing, né? O pessoal acha que é como se fosse assim, você está enganando as pessoas. Não, o marketing não é isso, né? E o marketing não é só captar cliente, né? É estratégia Não. mesmo, a execução da tua estratégia. É como você comunica o que você faz. Né? Você não está Exato. falando nada além daquilo que você já faz, só que você vai comunicar da forma correta para você atingir o teu público da forma certa, porque você precisa saber falar para aquela pessoa, para aquele público, né? Então tudo isso é uma ciência e aí que, né, vem essa questão toda que o advogado tem que estar muito atento e tem que ter pelo menos conhecimento sobre, né? Você não precisa saber necessariamente fazer o marketing. Para isso tem as agências, para isso tem os profissionais
que estudam, né, para isso. Mas a gente precisa, pelo menos, ter alguns conhecimentos, como de tecnologia também. Hoje é impossível não saber de tecnologia, né? É o que eu falo, tem que ter um pouco de noção, sabe? Também, Isa. Porque tem muito advogado, por exemplo, eu me lembro da época de estagiário. Se eu mandasse um estagiário para o fórum e eu não tivesse noção, eles me engrupem. Eles adoram enganar a gente, porque, ai, doutor, olha, tá concluso. Ai, não deu para ver, não deu para ver o que. Eu falo, volta lá que dá para ver sim. Não tem nada de estar concluso. Esse processo não está concluso por isso, por isso, por isso. Ele voltava lá e via. Né? Então, assim, você tem que ter um conhecimento. No marketing é a mesma coisa. Também não terceiriza totalmente o teu negócio na mão de outra pessoa. Você tem que estar ali analisando se o conteúdo está certo, se faz sentido para você, se não faz sentido. Então, assim, é por isso que eu digo, o advogado, hoje, a gente tem que ter né? A gente tem que estar olhando para várias coisas, entendendo várias coisas ao mesmo tempo. Não é fácil. Advogar não é fácil. Eu vejo muitos colegas que se escondem atrás de pós-graduações, sabe? Porque é muito mais fácil, né? Falar, ai, não, eu ainda estou fazendo pós-graduação. Então termina uma pós, entra em outra. Termina uma, vai para outra pós, e outra pós, e outra pós. Eu digo, para de fazer tanta pós, faz uma bem feita, do que você vai utilizar de verdade, e vai fazer curso de gestão, vai fazer curso de marketing, vai fazer curso de negociação, vai fazer curso de oratória, porque são essas habilidades que vão te diferenciar dos demais. Porque bom, você tem que ser e ponto final. Hoje não dá para ser ruim. Não pode ser, eu sou mais ou menos. Não pode. Você tem que ser muito bom. Agora, o que vai te diferenciar dos demais são as outras competências e habilidades que você tem que ter. Aí vem isso, oratória, marketing, negociação, tal, enfim, todas essas que eu estou dizendo aí. Faz Uhum. sentido? Sim, com certeza, né? São essas oportunidades, né? Era disso que a gente ia falar hoje mesmo, assim. Quais são as oportunidades, né, para quem está nos assistindo? Oportunidades para o advogado trabalhista, né? Quer dizer, você vai fazer uma pós, faz bem feita, né? Estuda, enfim, às vezes você adquire bons livros, né? Boas obras, até às vezes é melhor do que fazer uma pós-graduação. Você faz aí uma boa leitura, né? Com certeza isso acaba te capacitando até muito mais. Agora, conhecer essas outras habilidades, né? Você conhecer como fazer, como falar, como saber como funciona o marketing, enfim, curso de gestão, acho que hoje não tem como um advogado não ter, assim como os médicos também, né? A gente está falando do advogado aqui, mas se a gente for olhar as outras áreas aí também, né? Não tem mais como o médico só ser médico, né? Ele tem que conhecer um pouco mais de tudo. Então, dentro aí do direito do trabalho, eu entendo também que a gente tem aí grandes oportunidades aí para o advogado que estiver atualizado, né? E falando sobre atualização, né, doutora Afonso, alguns pontos que eu gostaria de tocar sobre essas recentes decisões aí em razão dessas novidades, né? Esses dias eu vi uma decisão que eu achei interessantíssima. Teve, acho que foi Minas Gerais, que entendeu, o Tribunal de Minas entendeu que grupo de WhatsApp da empresa, aqueles grupos que se formam, enfim, não era considerado tempo, né, disponível, enfim, para a empresa se o trabalhador tivesse naquele grupo de trabalho, né? E ele entendeu isso por quê? Porque naquele grupo não se falava só de trabalho. Se falava de outras coisas, dava aqueles bom dia, boa noite, mandava figurinha, falava de churrasco, falava de outras coisas. Eu achei interessantíssima essa decisão. Eu queria saber o que o doutor pensa a respeito disso. Vamos lá. Vou ser muito direto. O mundo mudou. Então, é difícil julgar hoje com base no que se julgava antigamente, né? A gente precisa ter um olhar mais moderno para os dias de hoje. Do mesmo jeito que esse grupo de WhatsApp ele se torna um inferno para o empregado, e a gente sabe disso, porque a qualquer hora apita. Agora sim, apita, mas você não precisa responder, né? Pode estar ali, você responde a partir das 8 da manhã, quando você pega. Então é muito relativo. Então, para essa decisão que você acabou de falar para mim, foram analisadas outras situações, né? Não é só simplesmente o grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Então, a partir de agora, todo grupo de WhatsApp não dá hora extra, ou não dá hora de sobreaviso, ou não tem. Não é qualquer grupo, depende do grupo, depende do que é discutido no grupo, depende das determinações que tinha. Será que era obrigado a responder, por exemplo, se esse advogado aí tivesse provas, feito uma provinha simples, tá? Eu queria saber, era obrigado a responder as informações do grupo a qualquer horário? Era. Pronto, fez essa prova, aí já muda a decisão, entendeu? Então tudo depende da prova que foi feita. Mas a justiça do trabalho, Elisa, é uma justiça
muito maluca, né? Porque a gente vê decisões, e não é só no trabalho, né? Em qualquer lugar, aí a gente vê decisões cada hora de um jeito. Acabou minha luz aqui, peraí que eu vou ligar aqui. Voltou. E meu computador desligou. Peraí que eu vou ligar de novo. Pronto. Então, assim, as decisões a gente vê cada hora de um jeito, cada hora de uma forma. O direito é isso, não é uma ciência exata, né? Então, cada cabeça de juiz pensa de uma forma, mas aí vem o tribunal, a segunda instância, para tentar resolver aí e evitar erros, né, que acabam acontecendo em primeira instância. Mas o que a gente tem que estar adaptado é entender isso, que o mundo mudou. E eu enxergo isso, né? Porque eu falo para você que eu acompanhei essa evolução da justiça do trabalho desde a época dos meus pais para os dias de hoje. Então eu enxergo essa mudança. E o que eu vejo no meu pai, que hoje é um advogado de 83 anos, ativo, que trabalha? O meu pai tem uma coisa que se chama flexibilidade. E ao longo dos seus 50 e todos anos aí de advocacia, ele foi muito flexível. Ele se adaptou muito bem às mudanças, ele foi se adaptando, ele foi se atualizando. E se ele não se atualizava, ele tinha quem estava atualizado no escritório dele. Porque eu não vou dizer para você que ele com 83 anos entra no PJE e mexe no PJE, porque eu com 40 tenho dificuldade, vou ser sincero para você. Não é algo tão familiar para mim como era um processo, né, de papel. Mas ele tem quem o faça. Então eu acho que o importante é isso. Você entender da mudança, entender que é preciso ser flexível e se adaptar. E aí você vai se adaptando, você vai adequando. E o juiz se adaptou aí a nova realidade que a gente tem aqui, né? Sim, tem a questão dos aplicativos hoje, né? Quer dizer, as relações de trabalho mudaram muito. Então, assim, você hoje Total. tem que estar muito atento a isso, né? Até que ponto, né? A justiça do trabalho precisa estar muito mais adaptada a essas novas realidades, até E o muitas trabalho, vezes e o o direito trabalho civil. remoto? E o trabalho Uhum. remoto, que do nada o bichinho surge, do nada, porque ele não existia, ele existia informalmente, vamos dizer assim, né? Tinha quem tinha trabalho remoto, mas era algo um pouco informal. Não tinha nenhuma legislação, não tinha nada dirigindo isso. E aí, de repente, ele surgiu de forma obrigatória, né? Nós somos, a goela abaixo, foi enfiado aí um trabalho remoto para gente, e agora que ninguém quer voltar mais para o trabalho presencial, porque agora está assim. Ah, mas eu fui contratado no remoto. Ah, mas eu fui contratado. Agora não faz sentido. E as respostas são sempre as mesmas. Mas para que eu vou lá? Não precisa ir. O que eu faço dá para fazer por aqui. Não, sim, dá para fazer. Só que o grande problema do trabalho remoto, e aí é um problema que a gente está começando a enxergar agora, é a falta de conexão entre as equipes, é a falta de gestão, de gerenciamento, de liderança. Porque todo mundo próximo, a coisa funciona, você lidera, você conversa, você sente, você percebe se aquele empregado não está bem, e aí vem o líder, né? Uma das competências que eu acho que o advogado tem que ter de liderança. Agora, o cara está na casa dele. Você não sabe se ele está mal, se ele está triste, se ele está não sei o que lá. Você não consegue trabalhar essa questão. E aí a empresa vai o quê? Indo de buraco para baixo, vai tendo problema. Então, você vê, as mudanças foram muito grandes ultimamente, né? Na legislação e na forma de trabalhar também. Sim, e aí isso exige também das empresas uma postura diferente e habilidades também que muitos ainda não têm, não desenvolveram. Por exemplo, não investiram na questão da liderança mesmo, na capacitação dos seus líderes, para que eles possam realmente fazer esse exercício e estar atento e usar as ferramentas também da forma correta. Eu acho que exige uma diferença brutal. Por exemplo, se você está presencial, é muito fácil, você tem uma sala ali, inclusive nos espaços abertos, que hoje, na maioria, né, das empresas se trabalha, você consegue enxergar, realmente está no teu olho, né, ali, as pessoas, enfim, se a pessoa está trabalhando ou não está, você já percebe se a pessoa está meio, né, estou ali meio que fazendo uma horinha, ou realmente eu estou trabalhando, estou produzindo. Agora, quando você está no remoto, vai te exigir outras ferramentas. E aí que nesses 2 anos a gente não foi possível ainda a gente desenvolver tudo isso e entender tudo isso, né? Então, eu acho que essa que é a nossa grande dificuldade. A gente tem um longo caminho aí pela frente, também em termos de gestão, né? Quer dizer, a gestão mudou muito. Quer dizer, se eu for entender que a minha empresa vai trabalhar ou no híbrido ou no remoto, porque se eu estiver no híbrido, eu já tenho que considerar que eu estou no remoto também. Porque eu vou ter algumas pessoas no remoto, outras presenciais, ou seja, eu estou no remoto. E aí eu vou ter que criar ferramentas para tudo isso. Então, eu acho que realmente é tudo muito recente, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente,
né? E essas discussões todas, elas são muito importantes, né? Porque a gente escuta várias pessoas se posicionando, pessoas, né, trazendo as suas percepções, enfim, os seus argumentos, e a gente vê algumas empresas investindo realmente nisso e mudando um pouco esse formato, mas vai depender muito da cultura também, né? A cultura da empresa, como é que a empresa enxerga e como que ela quer enxergar. E aí cabe também ao empregado dizer, né, olha, aqui eu quero trabalhar, aqui não, porque hoje ele tem esse poder de escolha, né, a quantidade de demissões, né, os pedidos de demissões por não concordar mais trabalhar naquele formato foram inúmeras, né. O que você está falando é uma coisa muito engraçada, sabe por quê? O perfil do trabalhador mudou, né? Aí vem as gerações, Y, X, né? Mas mudou demais. Antigamente, o trabalhador ele tinha orgulho de dizer: estou há 10 anos na mesma empresa. Olha que beleza, eu não largo essa empresa por nada. Hoje em dia, o jovem fala assim: já estou há 2 meses nessa empresa. Já quero uma outra experiência, já quero outra coisa. Então as pessoas têm aí uma facilidade hoje de trocar de emprego muito grande. E aí vem esse número grande de processos, aí vem, né? É o que eu te digo, é uma mudança muito grande em todos os cenários. E no cenário de trabalho também mudou bastante. O trabalho remoto, eu vi aqui até um comentário agora há pouco aqui falando sobre o trabalho remoto. Ah, é qualidade de vida. De fato, é qualidade de vida. Mas funciona para algumas pessoas, para outras não funciona. Vou dizer para você, para mim não funciona, tá? Quando eu falo assim, vou fazer trabalho remoto, meu Deus do céu, eu fico todo atrapalhado, porque acontece 300 coisas ao mesmo tempo, e o computador aqui, e meu filho que grita, e o cachorro que late, eu não consigo me concentrar. Aí é uma questão minha, uma dificuldade que eu, Afonso, tenho, e admiro quem consiga fazer diferente. Mas para algumas pessoas não funcionam. E aí a empresa tem que ter a habilidade de se adaptar a isso, né? Entender quem funciona, quem não funciona, como que é. Sim, sim, então são outros tempos, né? Então a gente percebe assim que realmente tudo mudou nesses 2 anos, né? E as pessoas também foram se entendendo um pouco mais, também tendo esse autoconhecimento, né? Pois é, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Quer dizer, a capacidade de organização também tem que ser muito grande, daí cada pessoa tem um perfil, tem pessoas que precisam se comunicar mais, né? E essas pessoas, elas precisam do ambiente presencial. Porque se ela não estiver se comunicando, ela não funciona, ela não, né, não reage. E aí que vem a gestão de pessoas extremamente importante hoje em qualquer empresa e num escritório de advocacia também. Né? E os sócios precisam estar atentos, né? E sabe uma coisa que você falou agora e me veio na cabeça aqui, eu pensei um dia desses? O trabalho remoto, ele tem os pontos positivos, mas ele tem os pontos negativos também. O acordar cedo, se trocar, tomar um banho, colocar perfume, arrumar o cabelo, se maquiar, isso te faz se sentir melhor, né? Aquela pessoa que acorda, vai direto pro computador ali, ela faz isso um mês, ela faz isso 2 meses, faz 6 meses, faz isso 1 ano, 2 anos, uma hora a coisa cai, ela desanima, né? Ela acaba tendo até problemas psicológicos. E a gente está vivendo um momento aí de problemas psicológicos grandes, né? Onde a gente tem muitas pessoas aí com problemas nesse sentido, crianças também, porque esse negócio de ficar não ir para a escola, ficar em casa também não faz bem, não é positivo, tem que socializar, tem que estar com outras pessoas. E no trabalho é a mesma coisa, né? A gente sai mais animado, a gente vai para o trabalho mais animado do que chegar em casa, colocar um pijama tal, e fica ali com aquela cara, né, com aquele cabelo desse jeito tal. Muitas pessoas também só arrumam daqui para cima, né? Para baixo tá desarrumado também. Verdade. Não, mas é bem isso, Dona Afonso. E assim, às vezes aquela história, né, do hábito faz o monge, né? Então, assim, você tá vestido, né? Aquilo que o doutor falou, tá vestido, você tá ali bem apessoado, aquilo realmente te dá uma injeção. E aí, claro, se você trabalha em casa, você tem que ter essa disciplina, né? Essa organização. E aí não é realmente todo mundo que consegue. Então é bem, bem bacana, bem, bem interessante. Aí o pessoal comentando bastante aqui, falando sobre isso tudo que a gente está conversando, né? Sobre essa questão dos perfis, enfim. Então acho que isso é muito válido e a gente precisa estar sempre discutindo isso, né? E entendendo principalmente que nós somos pessoas, né? E que cada um tem a sua forma de, né? E não existe muito certo e errado, né? Tem assim aquilo que serve para você e aquilo que não serve. Da mesma forma, tem empresas e empresas, né? Eu vou trabalhar numa determinada empresa, aquela serve para mim, essa outra não serve, a forma de trabalhar. Eu acho que isso também mudou muito, né? Antes não, antes era aquilo, eu vou trabalhar naquela empresa e vou ter que me adaptar a ela, porque é só ela que existe.
Era uma coisa meio que até impositiva. E com isso a gente Sim. perde grandes talentos também, né? Exato, não, mas você está certíssima. E eu estou vendo aqui os comentários, né? Muito legal aqui, Regina, um beijo para você, Daniel Moraes, a Isabela, olha, a Isabela fez um comentário super bacana. Outro lado, a pessoa acorda mais cedo, faz ginástica e não precisa usar transporte público, cada um com o seu perfil, disciplina super necessário. Olha aí, também tem esse lado do acordar cedo, fazer tua ginástica, né? Não pegar o transporte público. Excelente live, tá falando o Insta Cobra. A Michelle falou, e também tem a questão do ambiente. Nem todo mundo tem um local adequado para trabalhar, é complicado mesmo. Pois é, por isso que não pode ter. Olha, a gente tá aqui, o doutor Vidigal tá aqui com a gente, ó. Doutor Vidigal, um abraço também. Lilian, Tati Saroto, a Michelle, vários Messias Moraes, tem pessoas que são produtivas online, outras não. Mas o que a gente percebe com tudo isso que a gente está falando, né, Guisa? Na verdade, a gente percebe que o mundo mudou bastante, a forma de trabalhar mudou bastante, as pessoas mudaram, a advocacia mudou bastante, ou seja, a gente vive um mundo de transformação, que antigamente a gente falava de mundo VUCA, né? E agora a gente está falando aí do mundo bunny, né? Cada vez mais doido, mais volátil, mais rápido. Então, hoje, para um advogado trabalhista, para o advogado, seja lá qual for a área dele, ele precisa ser flexível, ele tem que mudar rápido, ele tem que ter ações rápidas, muito rápidas, para se colocar e estar sempre aí atualizado nesse mundo maluco que a gente vive, né? Onde um dia é uma coisa, no outro já não é mais a mesma coisa. E aí eu não culpo quem faz as mudanças, porque também é difícil para o outro lado, a gente tem que sempre se colocar do lado do outro e entender. Agora nós, advogados trabalhistas, donos do nosso negócio, temos que nos adaptar, temos que olhar para frente, pensar sempre lá na frente o resultado que eu vou ter, que eu preciso ter. Então eu preciso fazer alguma coisa hoje para ter o resultado lá na frente, do jeito que eu quero ter. Então, ser empreendedor, e o advogado trabalhista precisa ser empreendedor, é ter visão, coragem e competência. Visão, enxergar diferente do que a grande maioria está enxergando. Competência, o que eu disse, tem que ser muito bom e tem que ser muito corajoso, porque ou a gente é corajoso para construir seguindo aí, ou a gente desiste, fala não quero mais, esse negócio está difícil para mim. Aí muito se engana quando acha que vai fazer outra coisa e vai ser fácil. Porque, na verdade, Elisa, nada é fácil nessa vida. Se for fácil, desconfia que uma hora vai dar errado. Porque é difícil, montar um negócio é difícil, abrir um escritório é difícil, montar uma padaria é difícil, montar uma loja online é difícil. Tudo é difícil, tudo tem que ter muita dedicação. Eu vejo aí meus colegas advogados trabalhistas acordam cedo e vão para o Fórum da Zona Sul, e vão para o Fórum da Zona Leste, e vão para Barra Funda, e faz não sei quantas audiências, e volta e faz o prazo, e aí o PJE sai do ar, e a audiência atrasa. Ou seja, também parar de reclamar, sabe, Elisa? Uma coisa que eu vejo muito é pessoal reclamando. As pessoas, eu acordo, todo dia eu acordo, Afonso, qual certeza você tem hoje da sua vida? Eu digo, o PJE vai dar problema e as audiências vão atrasar. Eu já sei que isso vai acontecer. Então eu não fico reclamando, né? Eu simplesmente aceito que dói menos e curto o meu dia, trabalho, faço o que tem que ser feito. Agora, todo dia, grupo de WhatsApp, advogado. Ah, a audiência está atrasada. Vocês acreditam que a audiência está atrasada? Vocês acreditam que a audiência presencial está atrasada? Vocês acreditam que a audiência online está atrasada? Mas eu já sei disso. Isso acontece todo dia desde que eu nasci. Quando meu pai lá atrás fazia audiência era assim, minha mãe fazia audiência era assim. Eu estou fazendo faz 20 anos é assim e vai continuar assim. Porque atrasa, não tem jeito de fazer uma pauta, né, que funcione. Então, às vezes, a gente tem que parar de reclamar também e aceitar e ir alinhando aí o caminho para seguir sem reclamar. Né? Eu acho que reclamar não leva ninguém a lugar nenhum, sabe, Elisa? Não Com sei se estou falando certeza. Tem besteira. novidade, né? Assim, que o PJE vai sair do ar, a gente sabe que são sites, estão, né, estão sujeitos a isso. As audiências acabam atrasando, sim, são inúmeras audiências, né? A gente está falando ali, não tem como você prever exatamente o que vai acontecer numa audiência. Pode ser que, às vezes, uma oitiva demore mais do que outra, porque várias situações acontecem. E é bem por aí mesmo, doutor Afonso. Acho que são pontos importantes. Acho que esse seu ponto aí de vamos parar de reclamar, eu acho que também ele é interessantíssimo, porque quanto mais a gente reclama, acho que pior fica, né? E só atrai coisas ruins, e a gente tem que olhar, tem que ser mais positivo e olhar as coisas com mais clareza, com mais positividade, para que as coisas realmente, né, alcancem aqueles objetivos que nós queremos, né? Então, acho que é bem por aí Exato. mesmo.
né? E eu queria muito lhe agradecer aí, acho que já está dando nosso tempinho, e também, doutor, tem aí um congresso pela frente, não quero tomar mais muito do seu tempo, mas Imagina. muito me agradecer pela presença aqui conosco, acho que foi bem importante a sua participação, com as suas ideias, né? Com as suas falas, eu acho que todo mundo aqui aproveitou muito, né? E eu queria encerrar essa nossa live, como é que é mesmo, doutor Afonso, o que que precisa? Visão, estratégia e competência. Visão, coragem, competência, estratégia, Coragem. flexibilidade, olha, é tanta coisa, né? Mas do que a gente falou hoje, eu acho que foram esses pontos, né? Visão, coragem e competência. Isso vai fazer o advogado ter bastante sucesso aí, e isso é importante. Bacana. Muito obrigada, doutor Afonso. Posso Um fazer só um ótimo convite? Você me congresso. permite fazer um convite, aproveitar essa Claro. live? Pessoal, na sexta-feira agora é a festa junina da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. A gente está preparando lá uma festa linda. Elisa está convidada, se estiver aqui em São Paulo. Vai ser ali na Joia. Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Vai ser uma festa linda. Show do Adriano e Marcos. Então vai ser animal a festa, animada. Vai ter brincadeira da barraca da pesca, barraca da argola, barraca do beijo. Vai ter barraca do beijo. Enfim, a gente está organizando algo legal, porque também advogado também precisa se divertir. Então, a nossa diversão vai acontecer na sexta. Então, fica aqui meu convite para todos vocês que estão aqui conosco nessa live, participem. Será muito legal. Luísa, Luzia, espero você lá. Messias está ajudando a organizar. Regina, Mara, enfim, todos vocês, queridos amigos que estão aqui com a gente, participem dessa festa. E Que todo legal. mundo da Radar aí também está convidado. Tá ótimo. Obrigada, doutor Afonso. Excelente, né? Uma ótima forma de a gente comemorar também. Aproveitar com festa junina e aproveita e comemora tudo junto. Exato, Então, é isso mesmo. tá jóia, então. Muito obrigada, viu? Boa noite e um bom trabalho, uma boa semana aí para nós, né? Obrigado para todos nós. Um beijão. Beijo para Um beijo. Samantha. Tchau, tchau.